Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Esta leitura nos diz que os ricos não entrarão no reino dos céus, ou será muito difícil que um rico seja salvo. É verdade que para aquele que tem muitas posses, materialmente falando, pode existir um conflito entre buscar as coisas do alto e utilizar os bens materiais somente para peregrinar neste mundo, ou somente buscar as coisas materiais e idolatrar também com isso a riqueza material. Mas é evidente que aqui temos que olhar para o sentido espiritual também. Quando Jesus fala nas bem-aventuranças que os pobres de coração, a eles pertence o reino de Deus, esta afirmação tem total relação com essas linhas do Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Os pobres de espírito, ou os pobres de coração, são aqueles que são humildes, dependentes de Deus, sabem que não são nada sem o Senhor, vivem uma infância espiritual, são como crianças que veem em Deus o seu Pai e, como toda criança em relação ao seu pai, confia no pai, vê o seu pai como um verdadeiro herói, como um protetor, como aquele que vai guiá-la. Se sabemos que os pobres de coração são exatamente desta forma, o oposto, aqueles que estão fechados para Deus, ou como acabei de dizer, aqueles que não buscam as coisas do alto, que são arrogantes, que acham que não precisam do Altíssimo. E aí é que mora o perigo. Por isso, Jesus deixa bem claro, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Tenha este rico posses ou não, o que vai determinar a sua salvação é se ele está aberto para Deus. Deus que é amor. Se ele faz caridade com suas posses, se ele ajuda o próximo, se ele busca as coisas do alto e não idolatra as coisas da terra, as coisas materiais. Se ele tem um coração de pobre, se ele vive sabendo que é dependente de Deus, pois foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele, e só pode ser feliz se entrar em comunhão plena com este mesmo Deus. Se ele vive na arrogância, se ele acha que é autossuficiente, e aí já quebra a cara, porque o único ser autossuficiente é Deus. Deus não é um nome, mas uma qualidade, um adjetivo, que significa basicamente isso, um ser autossuficiente. Se esta pessoa acha que é autossuficiente, ele quebra a cara, se torna o oposto dos pobres de coração, que Jesus discursa nas bem-aventuranças, a eles pertence o reino de Deus, e fechados para este mesmo Deus, dificilmente entrarão no reino dos céus. Para aquele que deixa tudo por Deus, ele pode ter deixado casas,
irmãos que não querem caminhar na fé com ele, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, posses, por causa de Deus, para esta pessoa, ela vai receber 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Por isso Jesus termina este evangelho dizendo: muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Aqueles que se acham autossuficientes enquanto caminham nesta terra, estes ricos, arrogantes, fechados para Deus. Não se está aqui, novamente repito, falando daquele que tem as posses materiais, mas aquele que é o oposto da pobreza espiritual. E a última parte desse versículo 30, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Muitos que aos olhos humanos são os amaldiçoados para o olhar do mundo, serão os primeiros no reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.